Olá pessoal, seja bem-vindo ao Minuto Exato Cursos Online. Eu sou o professor e engenheiro civil Adilson Miranda e hoje a gente vai falar sobre concreto armado. Mas antes de começar a aula, pessoal, eu gostaria que vocês compartilhassem, né, o nosso canal aí, inscrever também, dar o joinha e deixar seu comentário. Na página do Facebook também vai estar aberto lá discussões, facebook.com Minuto Exato e na nossa página web minutoexato.com.br. Bom, o tema hoje é Engenharia Civil Concreto Armado. Uma laje maciça retangular de concreto armado, com suas 4 bordas engastadas, apresenta os seguintes dados. O LX, que é o vão menor, que é 3 metros. O LY, que é o vão maior, que é 4,5. A espessura, que é a altura da laje, é 8 centímetros. E a carga distribuída, 12 kN por metro quadrado. É utilizado um FCK de 200 MPa e pede-se os valores respectivamente de MX, MY, XX e XY, expresso em kN por metro. Apresenta os seguintes valores respectivamente a... Então foi dado aí os valores, a alternativa, então eu vou ter que fazer o cálculo aí dos momentos. Lembrando, pessoal, que o FCK eu não vou utilizar, tá bom? Porque o FCK, para a gente determinar aí um cálculo mais específico, mas para cálculo de momento o FCK ele não vai entrar, então é um valor aí apenas ilustrativo. Bom, tá pedindo então para fazer o cálculo do MX, né, dos momentos, e vamos ver o que significa isso. Bom, eu consultando na tabela e cheguei a pegar a tabela 6. Por que eu peguei a tabela 6? São os tipos de laje em função do vínculo nas bordas. Como essa laje maciça ela é retangular e é de concreto armado, e suas 4 bordas é engastada, então eu vou usar o tipo 6, que é representação, né, na tabela que eu vou utilizar futuramente para me fazer o cálculo. Eu vou ter uma orientação da tabela da figura 6, tá bom? Dos 4 engastamentos. Então vamos lá. Sabendo que a tabela 6 representa 4 engastes, então eu tenho 3 tipos de tabelas de coeficientes. Eu tenho a tabela de Cisene, Pinheiros, que Pinheiros ele fez uma adaptação de Barés de 1962 e de Marcos, ok? Bom, eu fiz os cálculos lá, pessoal, e usando as 3 tabelas, e os valores foi bem próximo, a de Pinheiros e de Marcos ficou bem próximo. O que ficou coerente com as alternativas foi a tabela de Cisene. É uma tabela que trabalha com elementos finitos, certo? E eu acho bacana trabalhar com ela, sempre dar valores aproximados, bem exatos que eu preciso, então ela é bem recomendada aí o pessoal da USP, e acho que Libânio também utiliza ela, Pinheiros também, acho que já chega a fazer alguma adaptação, mas convém fazer pela tabela de Cisene, ok? Então vamos lá, pessoal. O MX é o momento fletor positivo que ocorre no meio do vão. Com o MX e a espessura da laje, será possível posteriormente calcular a armadura positiva na face inferior da viga na direção X. O XX é o momento fletor no apoio na direção X. Esse momento só ocorre quando nesse lado e nessa direção se a laje é engastada em outra laje. Então, se você tem 2 lajes, você tem uma viga aí segurando essa laje e ela tem um engastamento entre essas 2 lajes. Então, eu calculo o valor de XX. Com o XX e a espessura da laje, será possível calcular posteriormente a armadura negativa na face superior da viga, na direção X. O XY e do eixo X. Os engastes em 4 bordas. Como nesse caso o número de engastes em qualquer direção é igual a LY, tem que ser maior ou igual a LX, para obter o engaste nas 4 direções, tá? Bom, eu peguei aqui um desenho para ilustrar o vão da laje retangular armado em 2 direções. Mas como que eu sei que esse vão tem que ser armado em 2 direções? Eu tenho o lado menor, que é o LX, e o lado maior, que é o LY. Para isso, eu vou ter que determinar o lambda, que é a divisão do vão maior pelo vão menor. E eu obtive 1,5. Por norma, 1,5 é menor que 2. Se toda vez que os valores for menores que 2, a laje, né, a estrutura dessa laje tem que ser armada em 2 direções. Se esse valor for maior que 2, aí a estrutura dessa laje deve ser armada apenas uma direção. Um exemplo aí, uma marquise
ou um balanço simples aí é armado apenas em uma direção. Um corredor, por exemplo, de um edifício, geralmente é armado apenas em uma direção. Nesse caso, a laje vai ser armada em duas direções, ok? Aí uma representação onde vai estar as duas direções, o momento de x e o momento em relação a y, ok? Prosseguindo o nosso cálculo, então, segundo o lambda deu 1,5 e vamos determinar aí os momentos, né, dessa laje maciça. Pessoal, consultando a tabela de Cisene, eu obtive aí 1,50, que é o valor do lambda, e ele me deu o seguinte coeficiente: o mx, my, o nx, o ny, o vx e o vy, e o fz. Bom, os coeficientes que a gente vai utilizar vai ser apenas aí o mx, o my, para determinar aí os momentos, ok? Então, vamos lá. Temos a seguinte fórmula, que o momento de x é igual a Q, que é a carga distribuída, vezes o vão menor elevado ao quadrado, dividido pelo coeficiente mx. Pessoal, vamos fazer apenas a substituição. Quanto que é a minha carga? Minha carga aqui é 12, certo? O meu vão menor é 3 elevado ao quadrado, e o meu mx eu vou consultar a tabela de Cisene, que é esse valor aqui, 29,6. Executando o cálculo, eu obtive aí uma aproximação de 3,65 kN por metro, ok? O próximo momento é o momento em relação a y. Também eu vou estar utilizando uma fórmula, que é my igual a carga distribuída vezes o vão menor ao quadrado, agora o coeficiente em relação a y. Então, consultando a tabela de Cisene, eu tenho 93,5. Então, eu vou ter um momento aí de 1,16 kN aí nessa estrutura dessa laje, ok? E por último, eu vou calcular o xx. Não, perdão, vou calcular o xx, depois tenho que calcular o xy. Para isso, eu vou usar a forma, né, de xx, que é a carga distribuída vezes o vão menor elevado ao quadrado dividido por nx. O nx aqui na tabela é 3,2, ok? Então, vamos fazer a substituição e obtemos aí a esse momento fletor de 8,18 kN por metro. E por último agora, vamos fazer agora o xy. Também a gente vai fazer em relação a y, vou pegar o valor de ny aqui na tabela, 17,5, e fazer a substituição. E chegamos aí no valor de 6,17, ok? Bom, com isso, a alternativa que corresponde a esse exercício é a letra A, ok? Que é 3,65, 1,16, 8,18 e também o último aí, xy, 6,17. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e se você tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aí no Facebook, né? E também aqui no YouTube, no canal. E como eu disse no começo, tem outras fórmulas que pode estar calculando esse tipo de laje, mas eu optei por essa fórmula porque foi a única fórmula que cheguei no resultado aí das alternativas. Boa sorte aí, boa aula para vocês. Compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe aquele joinha, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.